não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Já expliquei que a inspiração inicial desse curso foi o livro do padre Sertiange, A Vida Intelectual, né, que é um livro, claro, cuja leitura eu recomendo. Mas que, evidentemente, o que está colocado ali não basta. Transcorreram 7 décadas desde que esse livro foi escrito, as coisas mudaram muito e, evidentemente, ele não escreveu aquele livro para a situação brasileira muito específica na qual nós começamos a trabalhar e a qual, por sua vez, justificou o começo dos meus cursos, já na década de 80, mas justifica ainda mais este curso. Quer dizer, este curso que é o primeiro no qual eu posso, vamos dizer, planejar uma espécie de resultado, porque, na verdade, todos os outros cursos que eu dei foi quase que para público flutuante, o pessoal entrava e saía, entendeu? E nunca houve a possibilidade de um ensino mais regular como nós estamos dando aqui, então este ensinamento aqui foi planejado para uma situação muito específica e ele visa alcançar determinados objetivos. Ele não é simplesmente uma série de conferências para você ouvir e voltar para casa, né? A ideia central que inspirou tudo foi o problema da consciência. Então, a gente percebe que nas condições da sociedade atual, especialmente da sociedade brasileira, você tem uma série de fatores que impedem que as pessoas desenvolvam a sua consciência de uma maneira séria e responsável. Quer dizer, você é o tempo todo estimulado a olhar as coisas de uma maneira um pouquinho torta, um pouquinho enviesada e nunca fazer um exame de consciência a sério. Por exemplo, você pode fazer um exame de consciência quando você vai confessar os seus pecados. Como é que você faz isso? Você faz uma listinha de pecados. Como é que você sabe que são pecados? Porque está no catecismo, que você não deve fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Ora, formalmente, ritualmente, isto é, claro que é uma confissão, tá certo? Mas você estar se confessando perante um padre, perante um sacerdote, né, é um ato que tem dois níveis diferentes. Por um lado, é um ato ritual da igreja, é válido, esse padre te dá absolvição, deu absolvição. Porém, será que serve só para isto, a confissão? Se você estudar as confissões de Santo Agostinho, você vê que não é nada disso. Você vê que a confissão, vamos dizer, é precedida de um exame de consciência num nível muito mais profundo do que normalmente as pessoas fazem para uma confissão, vamos dizer, ritual. Certo? Na verdade, as confissões de Santo Agostinho são a confissão de uma vida inteira. Não é isso? Porém, se as tuas confissões não são efetivamente confissões da vida inteira, se elas não ajudaram, vamos dizer, a integrar a tua consciência de modo que você possa se apresentar perante Deus, tá certo? Você está diante do sacerdote, está diante de Deus. Né? O sacerdote tem que ser como uma figura transparente, né? Quase inexistente, por isso que põe esse, como se fosse um véu entre o fiel e o confessor, né? Para que a pessoa do sacerdote não atrapalhe. Tá certo? Então você está se apresentando diante de Deus. Este que você leva diante de Deus, exatamente quem é?
Né? Quer dizer, que será que naquele momento você está, vamos dizer, com plena consciência, ou com máxima consciência, de quem é você, do que você fez, e qual é o peso relativo das várias coisas que você fez? Quer dizer, você tem uma noção, por exemplo, da hierarquia de gravidade e importância dos seus pecados e das eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes. Em geral, as pessoas não vão com nada disso. Elas fazem muito menos. Tá certo? Eu não estou questionando, vamos dizer, a validade como é que se diz, canônica da confissão. Isso não é meu assunto e não é o que vem ao caso. Eu estou falando da realidade da confissão. É claro que é mais fácil você atingir um certo nível de densidade de consciência quando você está se confessando solitariamente a Deus, até sem padre nenhum. E depois o que você faz, quando você vai à igreja e se confessa, caso você seja católico, é apenas uma ratificação daquilo que já foi interiormente confessado a Deus. Quer dizer, você vai, por assim dizer, sacramentar a confissão. Se você não fez essa outra confissão interior, quer dizer, que é o verdadeiro exame de consciência, a sua confissão não vale nada. Então, o momento decisivo, você tem na verdade, são dois momentos. O momento da absolvição é canonicamente decisivo, mas a absolvição não é você que está fazendo, é Deus que está fazendo através do sacerdote. A sua parte do serviço tem que já estar feita antes. A absolvição é serviço de Deus através do sacerdote. Agora, o exame de consciência e o conteúdo da confissão, isso aí é serviço seu. Então, mas este momento do exame de consciência, ele não consiste em você ficar escarafunchando pecados só. Tá certo? Sobretudo se você tem, vamos dizer, uma listinha de pecados, né? Pecados possíveis. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Não, é claro que a coisa não é assim. É isso que Agostinho faz? Não. Agostinho pega a sua vida nas suas mãos, tá certo? E a apresenta diante de Deus. Na medida que ele apresenta a sua vida ao interlocutor onisciente, o interlocutor onisciente lhe conta pedaços da vida. Agostinho, o próprio Agostinho não tinha percebido. Deus sabe mais do que você a respeito de você mesmo. Então, o pouco que você mostra para ele, ele responde, iluminando a sua consciência mais para que você entenda mais. E na medida que você entende mais, você se torna mais responsável pela sua vida. Isso não quer dizer que você vai virar santinho, que você não vai pecar mais. Não é este o problema, não é este o ponto. Tá certo? O ponto é que as suas confissões diante de Deus vão crescer em sinceridade. Não porque você tenha se tornado mais sincero, mas porque você se abre ao que Deus está te mostrando de você. Eu acho que esse é o momento mais importante da vida. Isso aí. Ou seja, você faz um monte de pecado e Deus, de certo modo, te recompensa pelos pecados. Tá certo? Intensificando a consciência que você tem de você. Quer dizer que é através dos seus pecados que você vai perceber o caráter fragmentário da sua consciência e da sua personalidade. E você vai ver que, de certo modo, quando você diz a palavra eu, você está falando de uma coisa quase inexistente, porque este eu que você está apresentando ali com todos os pecados, ele não tem uma forma, ele não tem uma organicidade, ele não tem uma coerência, ele tem pedaços inconexos. Só Deus conhece a sua forma inteira. Isso é muito importante, né? Quer dizer, é o famoso verso do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant l'éternité l'échange. Né? Quer dizer, você morreu, então agora você é você mesmo, porque você não vai transformar mais nada. Você tem uma forma acabada. Só que essa forma acabada é a que você tem dentro de Deus, e ele já conhecia isso antes da sua vida inteira. Quer dizer, é quem é você no plano da eternidade. Não é isso? E, evidentemente, a nossa confissão íntima para Deus deve se aproximar cada vez mais dessa forma, de modo que quando você diz para Deus a palavra eu, você sabe o que você está falando. E aonde você não sabe, aonde está obscuro, aonde está fragmentado, Deus vai preenchendo e vai te dando uma forma. Isto é consciência de si. Isso tem que ser feito inúmeras vezes ao longo da vida. Né?
Ou seja, aí você pode, o que você tem a confessar, o conteúdo do que você tem a confessar, pode mudar muitas vezes no decurso da vida, porque você percebe pecados que antes você não percebia. E a hierarquia e ordem dos pecados também vai mudando dentro de você. Quer dizer, coisas que você dava uma importância enorme, diminuem de importância, e outras que você nem percebia, acabam. Você acaba percebendo a gravidade daquilo. Eu lembro, por exemplo, quando o Agostinho, ele confessa os seus primeiros pecados, de quando ele estava no bercinho, os maus pensamentos que ele tinha no bercinho, os maus pensamentos que ele tinha contra a mãe dele. Né? Quer dizer, ele... Ora, que importância tem na ordem, né, dos pecados, os pensamentos que um bebê teve contra a mãe? Né? Normalmente o cidadão comum nem consideraria esse pecado, daria risada. Né? Ele confessaria assim, eu manipulei imposto de renda, né? Eu mexi com a mulher do vizinho, né? Eu tomei pico, eu fiz essas coisas. Mas o Agostinho percebe que aqueles maus pensamentos do início, né, já revelam a raiz do mal dentro dele. Né? E antes dele confessar qualquer coisa que o cidadão comum tomaria como pecado, ele confessa isto. Está entendendo? Então ele dizia, eu carrego, de certo modo, a raiz do meu mal em mim mesmo. E olha, faz tempo que eu carrego isso aqui. Então, você tem que rastrear a raiz do mal dentro de você mesmo. Agora, o mal não é sempre aquele que veio com você, já no nascimento, que você, né, que já se manifesta no bercinho. O mal também é o que você incorpora da sociedade em torno, dos maus hábitos, das mentiras, dos erros. Tá certo? Tudo isso está sendo incorporado o tempo todo. Tá certo? Você incorpora hábitos altamente pecaminosos que não lhe parecem pecados e que você jamais vai confessar a padre. Então, se você não é capaz de perceber isso, então a sua consciência moral está tosca. Você é um homem adulto com uma consciência moral de criança. Você está se confessando como um menino de escola que vai lá e confessa para o padre, padre, eu toquei punheta, eu tenho que... Você está entendendo? É assim que você está fazendo. Então, se a sua confissão não está à altura do seu nível de responsabilidade moral adulta, ela não é verdadeiramente uma confissão. Canonicamente ela pode valer porque o seu padre te deu absolvição, então você está absolvido ainda que a sua confissão tenha sido uma porcaria. Não? Mas o nosso problema não é isso, quer dizer, nós estamos ali apenas para cumprir a obrigação administrativa, como quem vai descontar um cheque. Você apresenta seus pecados para te dar absolvição, como se você deu uma coisa, o outro te devolveu outra. Né? Se é só isto, né, então, sinceramente, você não precisa ter um pouco mais de consciência na idade adulta do que tinha quando tinha 7 anos de idade. Então, aí a confissão se torna um jogo. E na hora que se tornou um jogo, virou um jogo perigoso. Porque você está usando a confissão como instrumento para amortecer sua consciência. Então está funcionando ao contrário, meus filhos. Está entendendo? E eu acho que hoje no Brasil, se tiver 1 ou 2 padres capazes de explicar isso, é muito. Para uma outra geração, isso é uma coisa óbvia. Mas hoje não é mais. Então, note bem, eu estou usando como amostra aqui o caso da confissão católica. Mas você não é católico. Você é judeu, é protestante, é ateu. Eu digo, olha, o problema mesmo. Né? Você não vai ter a confissão ritual perante o padre, mas você vai ter que ter um momento em que você se apresenta diante da sua própria consciência, ou diante de Deus, tal como, vamos dizer, pouco importando por onde você esteja entrando na presença de Deus. Então, não pense que o que eu estou falando aqui vale só para católicos, vale para todo mundo.
Então, o que eu estou dizendo, em última análise, é que isso que nós chamamos de consciência, ou de autoconsciência, sobretudo visto do ponto de vista de consciência moral, e que é o elemento fundamental da integridade da personalidade, é a consciência moral que conta para si mesma a sua própria história, é ela mesma que busca uma figura mais ou menos total da sua personalidade, e é ela mesma que acompanha as mudanças da sua personalidade, né? E, portanto, é ela mesma que, a cada momento da sua vida, tendo em conta, vamos dizer, o seu nível de maturidade, o seu nível de responsabilidade social, etc, 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 pode fazer um julgamento da própria gravidade do que você fez. Gravidade maior ou menor. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o problema da consciência, do desenvolvimento da consciência, está intrinsecamente ligado ao problema do conhecimento. Por quê? O modo de você buscar uma consciência de si varia de acordo com, vamos dizer, o repertório e o nível dos conhecimentos que você tem. À medida que você estuda, que você medita, que você lê livro, que você incorpora, né, novos conceitos, novas técnicas, novos pontos de vista, etc, etc, enriquece a sua estratégia para se examinar a si mesmo. Quer dizer, você passa a fazer a respeito de si mesmo perguntas que você não fazia. Está compreendendo? Então, por exemplo, perguntas relativas às consequências dos seus atos. Não é isso? Então, quando você é pequenininho, você pode fazer uma confissão baseada apenas nas suas intenções. Se você não teve má intenção, então você não está culpado daquilo. Agora, peraí. Existe um limite, claro, entre ter uma intenção consciente e não ter intenção nenhuma, ou ter uma intenção inconsciente. Esse limite não é claro de maneira alguma. Frequentemente, nós não tomamos consciência de algumas coisas que nós estamos fazendo, ou das consequências dos nossos atos, porque nós não queremos. Porque nós criamos uma carapaça de defesa, porque nós não aguentamos sentir culpa além de um certo limite, então a gente tampou os buracos para a luz não entrar ali, então a gente não se sente culpado daquilo. Então, neste caso, você pode legitimamente alegar a inocência? Não, aí não se trata de inocência, trata-se de ignorância. Inocência é não saber uma coisa porque não sabe. O padre da dos Anjos costumava dar o seguinte exemplo. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Não. Você não sabe, mas não sabe porque não sabe. Né? Agora, ignorância é quando você não sabe uma coisa que você tem obrigação de saber. Por exemplo, né? O motorista de ônibus vem dirigindo e de repente sai, né, um sujeito com uma motoca, velozmente cruza na frente, com o sinal vermelho. O motorista pode dizer, como é que eu ia saber que vem um cara com a motoca? Não é isso? Ele não pode saber isso. Mas, e se o sinal está fechado para ele, ele vai vir na motoca? Ele tem a obrigação de saber que ele não pode fazer isso. Né? Então, no primeiro caso, a inocência, no segundo, a ignorância. Eu vejo que a alegação de inocência sempre aparece em todas as discussões onde há um caso de ignorância, e sobretudo de ignorância culpada. Ele alega, mas eu não sabia. Assim, você está destruindo a sua consciência. E note bem, qual é o instrumento com o qual você pretende aprender filosofia? Qual é o instrumento com o qual você vai ler Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino e tal? Eles estão falando diretamente para a sua consciência. Porque se a sua consciência está tapada, está embotada numa série de pontos, você não vai entender aquilo. Você vai ter um entendimento superficial, frequentemente meramente verbal, filológico. Né? Isso se você não aproveitar aquilo para fazer em cima um monte de confusões acadêmicas meramente pedantes. Quer dizer, na verdade, um pedantismo. Porque pedantismo é você exibir assim, uma capacidade técnica, né, um conhecimento. Aí os caras exibem falso conhecimento. Até no pedantismo são falsos. Né? Então, até chamá-lo de pedante é um elogio. Okay? Então,
o único instrumento que você tem é a sua consciência. É através dele que você tem acesso ao mundo que aquilo que Platão enxergava, que Aristóteles enxergava, que Santo Tomás de Aquino enxergava, ou seja, a consciência deles. Então isso aí é, vamos dizer, uma consciência que do fundo dos tempos, de 1000 anos, de 2000 anos atrás, de 2400 anos atrás, como Platão e Aristóteles, se dirige à sua consciência. Não é isso? Ora, se a sua consciência está toda embotada, não é isso? Borrada, você não vai enxergar o que eles estão querendo dizer. Quer dizer, o diálogo não se perfaz. A mensagem não chega lá. Você entende outra coisa ou você não entende nada. Ou até você distorce tudo. Note bem que pessoas como Platão e Aristóteles, eles passavam o dia inteiro examinando suas próprias percepções, seus próprios pensamentos, seus estados de alma e os objetos do mundo, da experiência do mundo humano e do mundo natural. Eles estavam sempre puxando isto para a consciência. Note bem, por exemplo, as situações que Aristóteles discerne, digamos, na política grega, ou no teatro grego. Tudo aquilo era objeto de experiência comum e corrente dos gregos. Só que eles tiveram a experiência passou e foi embora. E Aristóteles voltou lá e falou, opa, o que foi mesmo o que eu vi lá? O que eu percebi lá? Então, na hora que ele recupera essa experiência da sua memória, e primeiro a verbaliza, e segundo, a transforma em conceitos de tal modo que todo mundo possa reconhecer a mesma coisa que ele está dizendo, isso aqui é fazer filosofia para Aristóteles. Quer dizer, a experiência do filósofo é, pelo menos no começo, idêntica à experiência de todo mundo. Só que ele presta um pouco mais de atenção. O que ele está fazendo? Ele está intensificando o grau de consciência com que ele participa da experiência dele próprio e de todos os homens. Não é isso? Então, meu filho, não tem apelação. Se é uma consciência falando para outra consciência, você tem que abrir a sua consciência para entender o que o outro está falando. E olha, que Aristóteles e Platão, a especialidade deles não é ficar dormindo. Eles estão acordados, são atentos. Às vezes atentos às sutilezas que você jamais perceberia se eles não chamassem atenção para aquilo. Porém, se você não é capaz de refazer a experiência deles, ou observar em si mesmo experiências análogas, você não vai entender o que eles estão falando. Esse lembra o texto do Benedetto Croce que eu li para vocês na última aula. Que se você não tem dentro de você aqueles estados, os análogos daqueles estados de espírito que foram vivenciados pelos personagens das várias épocas, você não entende o que eles fizeram. É isso.